Meus amigos, Deus nos abençoe. Estamos mais uma vez aqui juntos para mais um quadro do Estudando o Espiritismo no canal Caminho Luminoso. E hoje nós vamos falar sobre a depressão. E vamos começar falando algo que parece óbvio. A depressão é uma doença. Por que nós estamos falando que é algo que parece óbvio? Porque para a grande maioria das pessoas, a depressão não é vista como uma doença. Por isso, muitas vezes, frases sem nenhum sentido, que machucam, que magoam, são proferidas, tais como: depressão é falta de Deus, depressão é coisa de quem não tem o que fazer, depressão é coisa de preguiçoso, depressão é coisa de quem está querendo chamar a atenção. Você tem tudo na vida, você tem casa, tem comida, tem um marido maravilhoso, tem um carro na garagem, faz viagens para o exterior várias vezes por ano. Você não tem motivo para ter depressão. Gente, depressão é uma doença. É um distúrbio da área afetiva e do humor, de natureza multifatorial, que tem uma sintomatologia rica. Eu vou dar um exemplo a vocês. Quando uma pessoa tem uma alteração no pâncreas, que gera a redução do hormônio insulina, ela apresenta diabetes. Diabetes é uma doença. A pessoa diabética não é diabética porque ela quer. A depressão é a mesma coisa. A depressão é uma doença onde ocorre a redução de 3 neurotransmissores, que nós falaremos daqui a pouco. Então, é importante nós fazermos também uma diferença entre tristeza, luto e depressão. A tristeza é uma emoção natural do ser humano. Emoção que nós teremos várias vezes durante a vida. Tristeza porque o time de futebol perdeu, tristeza porque acabou o namoro, tristeza porque perdeu o emprego. Faz parte da vida. Não é doença, é uma emoção. O luto é algo mais profundo. É uma tristeza mais profunda de uma perda muito grande. Como um casamento de 25, 30 anos que se acaba. Como a morte de um ente querido que leva algum tempo para que isso possa ser trabalhado pelo psiquismo. O luto também é natural e deve ser vivido porque faz parte do ciclo da própria vida. E a depressão? Não. A depressão é uma doença. Existem várias causas para a depressão. O gatilho psicológico, uma grande perda, um trauma muito grande, um sofrimento muito profundo pode levar a uma depressão. É o gatilho psicológico. Mas também, nos quadros de depressão endógena, inclusive, ocorre a redução da serotonina, da dopamina e da noradrenalina. Lembra que nós falamos do diabetes? Ocorre uma redução da insulina. Na depressão, são 3 neurohormônios: a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, o que caracteriza a doença depressão. Essa doença ela tem momentos de exacerbação e momentos de remissão, aonde muitas vezes agudiza e a pessoa mergulha naquela dor profunda, naquele vazio existencial, naquela falta de chão, naquele sentimento de baixa autoestima, e períodos de remissão, onde a pessoa vai melhorando, vai progredindo, vai voltando à sua normalidade e às suas atividades. Existem vários sintomas que caracterizam a depressão. Normalmente nós pensamos imediatamente na tristeza. Mas nem sempre a tristeza é o primeiro sintoma. Por exemplo, um cansaço, uma fadiga que não tem razão.
Você descansou bem, você dormiu bem, mas só acorda cansado, exausto, uma lassidão, né? Uma moleza no corpo, dores pelo corpo. Pode ser um quadro de depressão se instalando. Não é? Uma baixa comunicabilidade, buscando um isolamento, se retraindo mais, não saindo mais como antes, ficando mais tempo em casa e quando em casa, mais tempo no quarto. Pode ser característica de depressão. Uma alteração no ritmo do seu organismo. Por exemplo, você pode dormir muito, que muitas vezes é uma fuga, ou então ter insônia. Ficar sem se alimentar, perder a fome, ter inapetência, falta de apetite e comer demais. Porque muitas vezes o alimento, o comer é o único prazer que tem. E aí vem a obesidade e outras questões que vão se acumulando. E muitas vezes só depois aparece a tristeza, a angústia, a sensação de vazio. Existe um preconceito muito grande. A pessoa com depressão muitas vezes tem que ser e se transforma num grande ator. Muitas vezes sorri, mas por dentro está chorando. Porque as pessoas não querem ninguém triste de junto delas. As pessoas não querem ninguém angustiada de junto delas. Por isso, a pessoa com depressão se retrai mais ainda. Não fala, não diz da sua dor. É uma dor muitas vezes solitária. É um sofrimento profundo. Uma sensação de baixa autoestima. O que eu vou falar pode parecer um paradoxo, mas muitas vezes, quando a pessoa com depressão busca o suicídio, ela não quer a morte. É porque ela vê na morte um alívio para algo que naquele momento é muito pior do que a morte. E todos nós sabemos que a vida continua, que a morte não é o fim, e muitas vezes, cometendo o suicídio, se chega a um sofrimento muito maior. Por isso a necessidade de insistir, de continuar aqui, de continuar vivendo. Há muito preconceito, às vezes, até para a busca do médico. Verdade. Às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, uma dor no joelho, a gente faz, procura ortopedista, ela vai. Está com uma dor no peito, procura o cardiologista, ela vai. Está tossindo muito com falta de ar, procura o pneumologista, ela vai. Mas quando ela está se sentindo depressiva, que nós falamos, vá ao psiquiatra. Não, psiquiatra é coisa de maluco, é coisa de louco. Mas o psiquiatra é o médico especializado, é o especialista para tratar depressão. Por isso a necessidade de buscarmos psiquiatra para tratarmos. Na visão espírita, a depressão ela pode vir lá de encarnações passadas, do sentimento de culpa, das nossas quedas, dos nossos erros, e desencarnamos, e no mundo espiritual não conseguimos resolver essa culpa, e retornamos através da reencarnação, e essa culpa que se localiza no psiquismo da criatura, vai atuar nas células que produzem a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, diminuindo a produção desses hormônios. E a pessoa entra num quadro de depressão, que muitas vezes ela olha, ela busca, ela não consegue perceber a causa, porque a causa está lá atrás. Nós sabemos que muitas vezes também a depressão pode surgir por processos obsessivos. Espíritos com esse quadro, muitas vezes até sem a intenção, se aproxima das pessoas que por algum motivo, algum plug, entraram em sintonia e essas pessoas começam a ter os mesmos sintomas daquele espírito. Então, a obsessão pode sim gerar depressão. Inclusive aquela obsessão que é uma obsessão de forma mais contundente,
O espírito está realmente querendo se vingar daquela pessoa. E aí, de tanto atuar no seu psiquismo, termina por gerar toda a sintomatologia depressiva e aprofundando cada vez mais, primeiro o envolvimento fluídico, depois o envolvimento perispiritual, a ligação perispiritual, aprofundando até atingir o corpo físico, gerando a redução da serotonina, da dopamina e da noradrenalina. Então, tanto a obsessão pode gerar depressão, como a depressão pode gerar obsessão. Porque quando nós começamos a entrar num processo de depressão, nós diminuímos o nosso padrão vibratório. Nós diminuímos a nossa energia. E esse padrão reduzido, nós entramos em faixas de espíritos que muitas vezes querem o nosso mal. E aí aproveitam esse estado nosso para implantar um processo obsessivo. Então, o ideal é buscar o tratamento médico e o espiritual. Nós vamos ter no tratamento médico medicações hoje que são fantásticas, com efetividade muito grande e poucos efeitos colaterais. Há 10 anos, os efeitos colaterais eram terríveis. Hoje, é possível ter um tratamento com pouquíssimos efeitos colaterais. A busca da psicoterapia para trabalhar as questões das emoções, dos sentimentos, do autoconhecimento, para trabalhar todas essas questões de traumas da infância. E o esclarecimento e apoio à família, aos amigos, para que todos juntos possam trabalhar numa rede de amparo a essas pessoas. Na casa espírita, o espiritismo colabora muito, tem um arsenal de instrumentos para auxiliar a pessoa que sofre de depressão. A participação de doutrinárias, o passe espírita que retira os fluidos negativos, elevando o padrão vibratório. A oração, que é uma grande força que eleva a vibração, eleva a frequência vibratória, a autoestima, a ligação cada vez mais próxima com Deus. O consolo que isso traz. A reforma íntima na busca dos tesouros que nós temos dentro de nós. E a reunião de desobsessão, que não precisa que a pessoa que esteja com depressão participe da reunião. Não é necessário. Ela será auxiliada só em frequentar o centro nas doutrinárias. A espiritualidade trabalha para socorrer esses espíritos lá na reunião mediúnica. Então, há um contato, um auxílio, uma colaboração entre a medicina humana e a espiritualidade, buscando a recuperação e a melhor qualidade de vida dessa pessoa. Existem algumas dicas, por exemplo, nós sabemos que a depressão tem momento de exacerbação e de remissão. E mesmo durante a crise, a fase aguda, existem momentos em que há uma pequena melhora. E justamente nesses momentos é que nós devemos planejar, criar objetivos, criar sonhos, ideais. É como se você jogasse uma âncora lá na frente e você fosse indo em direção a ela, puxando ela enfiada lá na frente e você puxando até chegar lá para continuar aqui, continuar vivo. Você pode. Nós podemos. É muito difícil você ver uma estrela durante o dia, só na escuridão da noite. Então, muitas vezes, temos que mergulhar em nossa escuridão para encontrarmos a luz. Joana de Ângeles, ela diz que a depressão faz mal, mas não é um mal, porque ela faz com que a criatura mergulhe em si mesma. Grande parte da humanidade vive fugindo de si mesma. Preferem a lua, aos abismos mais profundos, e conseguem, e isso é bom, penetrar no mundo dos infinitamente pequenos, no macrocosmo, nas distâncias, mas foge do mergulho para dentro de si. Só mergulhando na própria escuridão encontraremos a nossa própria luz. E de forma compulsória, a depressão faz isso. E a pessoa que consegue mergulhar
e muitas vezes é constrangido pela doença. Mergulha na profundeza do seu próprio ser e lá no fundo bate o pé e sobe e sai. Ela é outra pessoa. Ressignifica a vida, repagina a vida e começa a ver a vida com outros olhos. Um novo significado surge, porque começa a dar valor às coisas que aparentemente são insignificantes. E aquelas outras que pareciam ser tão importantes, ela percebe que não é tão importante assim. Por isso, você que tem depressão, não desista. Continue. Seja firme. Os familiares vão ajudar. Os amigos vão ajudar. Se ligue cada vez mais a Deus, à espiritualidade. Se você não é espírita, vá para a sua igreja, vá para o seu templo. Crie seus sonhos, seus objetivos. Não importa se talvez não se atinja a todos, mas sonhe. Não perca a capacidade de sonhar. Deus está contigo. Você é um forte, não é um fraco. Você é um forte. Nós estamos aqui nesse processo de crescimento e temos certeza que vamos vencer. O suicídio não é a solução. O suicídio não vai resolver o problema, em hipótese alguma. Vai piorar a situação. Busque ajuda. Busque um amigo que você confie, um familiar. Abra seu coração. Vá ao médico, ao psiquiatra. Faça terapia. Busque o apoio da família. Vá à casa espírita. O centro espírita tem como acolher você, como ajudar você nesse processo. E não esqueça de uma coisa: vai passar. Tudo passa. Nós não estamos aqui à toa. Não estamos aqui de passeio, apesar de estarmos de passagem. Nada acontece sem sentido. Tudo é para o nosso crescimento. Tá certo? E vocês que não têm depressão, graças a Deus, entendam que a depressão é uma doença que muitas vezes consegue entorpecer a vontade. Quantas vezes a pessoa vai num restaurante e você dá um cardápio, escolha o que você vai se alimentar, a pessoa escolhe você. Quantas vezes ela vai numa loja, vários sapatos lindos, não é? Muito bonitos. Escolha um, escolha você. Quantas vezes ela abre o guarda-roupa e fica parada olhando, com dificuldade de escolher a roupa, porque a depressão anestesia a vontade. Quantas vezes ela fica sentada com o telefone do lado, sabendo que tem que ligar para uma pessoa e passa o dia inteiro e não consegue ligar, porque a depressão anestesia a iniciativa, a vontade. A pessoa com depressão não faz determinada atividade não é porque não quer. Ela deseja fazer, mas ela não consegue. Há uma dor tão profunda, há uma tristeza tão dilacerante, que só quem sente é quem sabe. Os amigos imaginam, os familiares muitas vezes percebem e sofrem junto, mas só quem tem a depressão sabe o que é. E é para você que tem o diagnóstico de depressão que nós estamos falando. Acredite, vai passar. Força. Tudo passa. Deus está contigo. Vá ao médico. Tome os remédios. Faça terapia. Vá à casa espírita. Faça os tratamentos espirituais.
Assista doutrinárias. Faça o evangelho no lar. Leia livros edificantes. Assista programas que façam você crescer e ir para cima. Isso vai passar. Tá certo? A depressão faz mal, mas não é um mal. E você vai sair dessa situação edificado, edificada. Transformado, transformada. E vai ser muito feliz. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E até o nosso Estudando o Espiritismo no caminho luminoso. Jesus conosco, sempre.